Boa noite, senhores e senhoras. É sempre uma alegria podermos estar reunidos. E hoje vamos trocar algumas ideias aqui sobre um tema que é bastante importante, acho que na caminhada de todos nós, que é a renovação que todos nós temos necessidade de fazer e às vezes a gente não se dá conta disso ou não para pensar nessas questões, porque às vezes a gente se envolve nas coisas materiais, nós temos conta para pagar, temos uma série de afazeres e acabamos nos envolvendo com isso e esquecemos que na realidade nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência aqui na Terra para o nosso aprimoramento. E nós esquecemos disso, e que para esse aprimoramento é preciso o nosso empenho, nós precisamos renovar algumas questões que às vezes a gente não se dá conta. Mas, todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? E lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 8, está lá: Jesus veio mostrar ao homem a rota do verdadeiro bem. Então, nós já sabemos que Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos, né? E todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe os ensinamentos, os exemplos que Jesus trouxe. Mas a gente segue os ensinamentos de Jesus mesmo? Nessa época do ano, né, que o fim do ano está se aproximando, e é aquela data que se convencionou como aniversário de Jesus, porque segundo os estudos, não é bem essa data que seria a data em que Jesus nasceu, mas se convencionou que dia 25 de dezembro é a data do aniversário de Jesus. E nem nessa data, que é o aniversário de Jesus, nós nos preocupamos muito em nos lembrar dele. Nós, como estamos envolvidos com festas, com presentes e tal, nós nos lembramos do Papai Noel. E muitas vezes alguns acham que Papai Noel é até Deus, né? Que é um velhinho de barba, não é nem Jesus, é Deus. Então está lá à frente de Jesus até, mas enfim. A gente precisa lembrar disso, que Jesus é que faz aniversário, Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós e veio nos mostrar a verdadeira rota do bem. O Espiritismo vem em auxílio, né, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, esclarecer algumas questões que Jesus já havia falado através de parábolas. E o Espiritismo vem colocar assim, tirar um véu, deixar de forma clara e objetiva algumas questões. A gente tem esse item aqui eu peguei da internet antes que a gente comece a falar propriamente da história, mas o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Essa é a questão, que a gente fica muito envolvido com as coisas materiais e esquece realmente o nosso objetivo, que nós somos espíritos, estamos aqui numa trajetória de evolução, como eu disse. Então é só para ilustrar, isso está na internet, e lembro aqui para falar do Kardecpédia, que é do nosso amigo Cosme Massi. Quem quiser consultar qualquer assunto relacionado à doutrina espírita, as obras da codificação, é só entrar nesse site, digitar lá que todas as obras da codificação estão interrelacionadas. Para quem quer estudar a doutrina, é algo muito importante. Então vamos lá, essa é uma historinha que está lá na Revista Espírita de 1865, de julho, Questões e Problemas, Cura Moral dos Encarnados, que somos nós. A gente às vezes lê essas histórias e não se dá conta que isso é para nós. A gente acha a história bonita, ai que legal, mas o que isso traz para a vida, né, da nossa vida, para o dia a dia de nós todos? Então vamos lá.
Muitas vezes veem-se espíritos de natureza má ceder muito prontamente sobre a influência da moralização e se melhorar. Isso, nas casas espíritas, nós fazemos o que se chama atendimento dos espíritos, a gente conversa com alguns espíritos para esclarecer sobre uma série de questões. Os espíritos nada mais são que nós. Quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, que é aqui mesmo, né? Aqui nós temos uma quantidade grande de espíritos, e esses espíritos, muitas vezes, não se deram conta ainda nem que morreram, né? Que perderam o corpo físico. E nos trabalhos, aqui em nossa casa e em outras casas, a gente conversa com esses espíritos. E esses espíritos, quando aqui vêm, eles têm lá uma série de problemas, sobretudo com outros espíritos que muitas vezes somos nós também, né? Relações de outros momentos, de outras encarnações, e todo mundo já ouviu falar na tal da obsessão, né? Que os espíritos obsediam outros encarnados e tal. Quando esses espíritos se apresentam, a gente conversa com eles, na maioria das vezes, na primeira conversa, eles aceitam aquilo que a gente fala. É evidente que a gente conversa de uma forma objetiva, clara, para auxiliar esse espírito a sair daquela condição que estava. Porque às vezes ele fica incorrendo, muitas vezes, em erros e que não levam ele a nada. E é o que a gente faz também na vida da gente, como a gente vai ver aqui. E esses espíritos, quando a gente convence eles, mostra para eles que eles podem trilhar um novo caminho, no mesmo momento eles se prontificam a buscar essa mudança. Pode-se agir do mesmo modo com os encarnados que somos nós, mas com muito mais trabalho, porque a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil do que a dos encarnados. Essa é uma questão que foi feita, uma pergunta lá na Sociedade Espírita de Paris, né? Então, esta pergunta foi motivada pelo seguinte fato. Um jovem cego de 12 anos, há 12 anos, tinha sido recolhido por um espírita dedicado que se havia empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pelos passes. Pois o espírito havia dito que isso era possível. Mas o jovem, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual teria ficado sem asilo e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento e deu provas do pior caráter. Então, era um jovem que estava com problemas, foi acolhido por uma pessoa que tentou ajudá-lo, a princípio, através de passe. Como a gente vem aqui na casa espírita tomar um passe. Este jovem, como muitos outros, é punido por onde pecou e suporta a pena da má conduta. Aí, a questão do é punido por onde pecou é mais ou menos o seguinte: todos nós na nossa vida enfrentamos algumas dificuldades em função de problemas de outras encarnações. É o que a gente sempre fala aqui da tal da lei de causa e efeito. A gente sofre hoje os efeitos de momentos passados. Às vezes, na própria encarnação, a gente passa por uma série de problemas e que são decorrentes de problemas originados na própria encarnação. Então, por exemplo, tem um simples, né? Se eu não pagar a conta, o cobrador vai aparecer na nossa casa lá, não vai? É mais ou menos isso. Às vezes, a gente, numa encarnação passada, a gente fez algo não muito bom, que hoje nós estamos sofrendo as consequências. E nenhum de nós está aqui por acaso. Todos nós temos um motivo. Todos nós temos algo a aprender, a mudar. Então é importante que a gente se conscientize disso. Tá bom? Sua enfermidade não é incurável. Você vê, a doença dele não é incurável. E uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança certamente teria êxito
ajudado por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. Então tinha algum problema realmente de ordem física, mas que poderia ser curado. Mas algumas outras questões dependiam desse espírito. Já haveria uma sensível melhora na sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos, que, de certo modo, são repelidos. No estado em que ele se encontra, a ação magnética está impotente, enquanto, por sua vontade e sua melhoria, ele não se desembaraçar desses fluidos perniciosos. Então, o que acontece? Por que isso se dá? E esse daí, de um jeito ou de outro, somos nós. A gente lê a história, acha legal, né? Poxa, esse rapaz era cego. Nós, cada um de nós, aí é só o exemplo do cego, tinha problema de visão. Nós temos uma série de outros problemas, que às vezes os bons espíritos querem nos ajudar e a gente não se empenha em auxiliar esses espíritos a nos ajudarem. A gente fica meio refratário com os nossos pensamentos, com as nossas ações, e a ação desses espíritos para nós acaba sendo, não tem efeito nenhum. E o pior, nós com os pensamentos um tanto quanto negativos que a gente tem de um modo geral todo dia, a gente acaba por atrair outros espíritos que pensam exatamente igual. E aí nós ficamos numa situação cada vez pior. E não adianta, nessas horas, o que acontece? Aí vai no centro espírita, vai na igreja, vai na Umbanda, aí nada, a casa é fraca, o centro não é bom, a Umbanda não ajudou, é sempre culpa de alguém. Mas se a gente não mudar, se a gente não melhorar, se a gente não se renovar, não vai acontecer nada. Não tem mágica. É um engano achar que existe milagre, como alguns imaginam aí. Na doutrina espírita, quem quiser está lá no livro A Gênese, falando sobre os milagres de Jesus. Lembre-se que Jesus curou, se não me falha a memória, 38. Por que não curou a todos? Só aqueles, tiveram condições de receber as chamadas curas. Os outros todos não receberam. E nós estamos fazendo alguma coisa para ser curados? É, pois, uma cura moral que se deve obter antes de buscar a cura física. Essa é uma questão que a gente tem que pensar bastante. Não é que, às vezes, moralmente, a gente, ou que a gente faça coisas imorais, mas é uma mudança de conduta que a gente precisa buscar na nossa caminhada. Como eu falei no início, nós todos temos algumas imperfeições que nós temos que melhorar. Nenhum de nós é perfeito em todos os pontos. Eu não preciso aqui apontar o dedo para ninguém, que cada um sabe exatamente naquilo que tem que melhorar. O problema é que, se a gente vai a qualquer lugar e a gente não fizer nada, não vai ter resultado. A gente aqui procura falar sempre com uma certa insistência para que as pessoas despertem para isso. Porque não vai adiantar. A gente viu aí, por mais que eu tome passe, se eu não fizer nada para mudar aquelas coisas negativas que eu tenho, não vai curar ninguém. O centro espírita não vai curar ninguém. Nem lugar nenhum vai curar.
Não adianta a gente... Pode ir na igreja que for, se falarem para vocês, não, vem aqui, eu vou ter um negócio maravilhoso. É mentira. Não é verdade. Mas às vezes a gente prefere ser enganado e achar que aquilo vai mudar, alguém vai fazer um milagre, resolver todos os nossos problemas. Não vai. Vocês já viram alguma coisa desse gênero? Pensa bem. Então é importante que a gente comece a refletir sobre essas questões, sobretudo nesse período. Esse período, né, a gente lembra um pouquinho mais de Jesus e tal, os exemplos de Jesus. Então, uma mudança na direção do seu comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador. Então, veja, uma mudança no seu comportamento. É isso que a gente tem que fazer. Uma mudança no nosso comportamento. E cada um sabe o que tem que mudar ou não. Que os bons espíritos procurarão ajudar. O que é isso? Todos nós temos um protetor espiritual, um espírito mais elevado que conhece as coisas muito melhor que nós. E esses espíritos, eles estão sempre ligados a nós, esperando que a gente esteja receptivo às mensagens que ele traz. Mas a gente precisa estar receptivo, precisa estar com os pensamentos bons, ligados a Deus, ligados a Jesus. Não adianta eu estar com raiva do mundo e esperar que os espíritos venham ajudar a gente, que não vem. Caso contrário, deve-se esperar que ele perca o pouco de luz que lhe resta e que seja submetido a novas e muito terríveis provações que terá que sofrer. Então, a situação pode piorar. Para nós também. Se a gente não tomar atitude em buscar a melhora, pode piorar. Age, pois, sobre ele como fazes com os maus espíritos desencarnados, que quereis trazer o bem. Ele não está sob uma obsessão, é a sua natureza que é má e que, além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Então, às vezes, a gente ouve falar, né, sempre as pessoas que não estão agindo muito legal, sempre culpam o obsessor, né, ou pelo menos boa parte, né, usa o obsessor como desculpa para não estar agindo legal. Mas, na maioria dos casos, somos nós que temos que mudar. Até porque, se a gente mudar, a gente não vai sofrer influência de obsessor. É isso que a gente tem que ter consciência. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Os maus espíritos que o assediam só são atraídos pelas semelhanças com ele próprio. Então, esses maus espíritos que estão em volta dele, estão próximos dele porque eles estão com o mesmo tipo de pensamento, eles estão em sintonia de pensamento. É o que acontece conosco quando a gente está com o pensamento meio perdido. A gente fica, vamos dizer assim, bastante suscetível à ação desses espíritos, sem esclarecimento. À medida que ele melhorar, eles se afastarão. Isso a gente também comentou há pouco, né? Se a gente conseguir mudar o pensamento, estar com um pensamento mais elevado, não se deixar enfurecer, por exemplo, por qualquer coisa, esses espíritos que estão à nossa volta, cada vez menos eles têm ação sobre nós. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Pode perguntar se quiser.
Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Quando a gente se der conta que esta mudança necessária que a gente precisa fazer, a gente colocar isso em prática, aí os espíritos bons conseguem nos auxiliar nessas questões, sobretudo relacionadas com o passe. Porque se eu venho à casa espírita, nós estamos aqui conversando, e eu estiver pensando na hora, o que eu vou jantar? O que vai passar na novela hoje? E não me ligar nas coisas que as pessoas vêm aqui informar, não que sejam maravilhosas, que sejam palestrantes maravilhosos, mas o que essa pessoa está tentando trazer de bom para mim? O que isso pode ajudar na minha vida? Se a gente não fizer isso, esperar que só o passe, como está dito aí, resolva todos os nossos problemas, não vai resolver. Sinto muito em dizer para vocês. Que várias pessoas sinceras se unem em pensamento para orar a fim de atrair influências salutares sobre ele. A casa espírita acaba fazendo isso para todos nós. Nos grupos de trabalho nós fazemos isso, tentamos pedir que os espíritos superiores nos auxiliem e auxiliem também aqueles frequentadores da casa, aquelas pessoas que estão necessitadas. Mas é preciso que a gente ajude. Se ele as aproveitar, não tardará a lhes experimentar os bons efeitos, porque será recompensado por uma sensível melhora na sua posição. Então, se a gente tiver essa mudança, logo a gente começa a perceber os benefícios que nós estamos recebendo dos bons espíritos. E nós só estamos recebendo porque nós estamos melhorando e nós estamos nos esforçando para mudar. É isso que a gente tem que ter consciência. Não adianta eu ficar aqui falando dia e noite, ou qualquer pessoa falando dia e noite para quem quer que seja, se a pessoa não se conscientizar e mudar. Nosso objetivo é trazer as informações que a doutrina vem tentar esclarecer para que a gente dê um novo rumo para a nossa caminhada. Mas é importante que a gente faça a nossa parte. E tem um lado maravilhoso nisso tudo, porque só depende de nós, não depende de ninguém. Tudo aquilo que a gente quer de mudança só depende de a gente querer, mas tem que trabalhar para isso. Não é bom a gente saber que não depende de ninguém? Se eu quero entrar, por exemplo, agora o ano que vem vou fazer faculdade. Se eu estudar, eu entro, só depende de mim. Isso é em todos os sentidos. Agora, não adianta a gente sentar na frente da televisão, ficar vendo televisão dia e noite, achando que tudo vai acontecer de forma maravilhosa. O David Copperfield vai lá fazer uma mágica na nossa casa. Esta instrução nos revela um fato importante. O obstáculo oposto pelo estado moral. Isso é para nós. Em certos casos, a cura dos males físicos. Então, às vezes a gente tem até problema físico que poderia ser curado, mas no nosso estado moral não permite que essa cura se dê. Algumas vezes, por mais que a gente se empenhe, essa questão da cura, o que a gente chama de cura do corpo físico, não se dá. Nesses momentos, para nós aqui que estamos encarnados, a gente não percebe muito
isso de uma forma efetiva. Mas este problema físico, de certa forma, vai ser a cura do espírito. Porque, lembrando, nós, quando estamos para reencarnar, nós escolhemos as provas principais pelas quais a gente quer passar nessa trajetória, né, nessa encarnação. E, às vezes, essas situações que a gente vê alguém passar são difíceis, a gente ora e tal, mas aquilo para o espírito é algo maravilhoso. Para nós aqui, a gente não entende muito bem isso ainda, acha mais um sofrimento, mas esse sofrimento para o espírito pode ser a cura quando ele retorna para o mundo espiritual. A explicação acima é de uma lógica incontestável, mas não poderia ser compreendida pelo que apenas vem em toda parte a ação exclusiva da matéria. No caso de que se trata, a cura moral do paciente encontrou sérias dificuldades. Foi o que motivou a pergunta acima proposta na Sociedade Espírita de Paris. Então, vejam só. Deus, em sua bondade infinita, permitiu que o Espírito do conhecimento de Jesus viesse aqui ao planeta nos trazer uma série de exemplos. E esse momento, né, esse final de ano, é um momento meio propício, eu diria, para que a gente consiga pensar um pouquinho nessas questões relacionadas com Jesus. Todos esses exemplos de Jesus, se a gente conseguisse pelo menos um pouquinho, seguir esses ensinamentos, quanto a gente poderia melhorar moralmente. E mais uma vez, tudo isso depende exclusivamente de cada um. A gente não depende de ninguém para mudar isso. A gente segue os ensinamentos de Jesus se a gente quer. Mas, sabendo que esses ensinamentos são o caminho do bem, por que não segui-los? E a gente está disposto a seguir? Aí fica a pergunta, né? Aí tem uma outra texto que eu peguei da internet, que também é da Revista Espírita. É conhecido o preceito: ajuda-te que o céu te ajudará. A gente tem se ajudado? Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, de nossa parte, façamos aquilo que é necessário. É simples assim. A gente só precisa fazer a nossa parte. Deus, que é o Criador, que é Pai de todos nós, encaminha sempre os bons espíritos, como encaminhou Jesus. Todos nós temos, como eu disse também, um espírito protetor que quer nos auxiliar, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E os nossos agradecimentos mais uma vez a Kardec, que conseguiu compilar todos esses ensinamentos. Uma boa noite a todos, um bom Natal e que no ano que vem estejamos reunidos mais uma vez. Muita paz.